Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. Professor Pedro aqui para finalizar a nossa playlist, né? Para finalizar aqui o tema empregado doméstico. Até que enfim, né? Após algum tempo aqui discutimos juntos e hoje vamos finalizar essa playlist. Bom, nesta aula vamos conversar um pouco sobre a rescisão indireta, ou seja, quando o empregador pratica uma justa causa, tá bom? Ou seja, o empregador praticou algum ato que enseja a rescisão do contrato de trabalho. Perfeito? Então vamos lá, me acompanhe aqui nessa videoaula de hoje. Meus caros, né? Então, como falei com vocês aqui agora, nosso tema da aula de hoje é rescisão indireta. Nessa situação aqui, é quando o empregador pratica uma justa causa, né? O empregador, ou seja, o empregador pratica uma falta grave, beleza? Ou seja, o empregador não paga o meu salário, por exemplo, há algum tempo. O empregado pode pedir a rescisão do contrato? Como funciona isso? É possível, não é possível? Como ocorre essa rescisão do contrato? Beleza? Ok? Igual já conversamos nas últimas duas aulas. Nas últimas duas aulas nós falamos um pouco sobre a justa causa. É quando o empregado pratica uma falta grave. E aqui é a rescisão indireta. Quando o empregador, o patrão, né, doméstico no caso, ele que pratica a falta grave. Tudo bem? Vamos lá então, ó. Primeiro ponto importante a ser falado. Para existir a rescisão indireta, tem que ter alguns requisitos. Lembra que conversamos na aula retrasada sobre os requisitos para se aplicar a justa causa? Conversamos sobre isso, ok? E na ocasião nós batemos um papo e falamos um pouquinho quando é cabível, quando eu posso aplicar a justa causa, né? Aqui tem certos requisitos. O empregado só pode pleitear a rescisão indireta quando existir alguns requisitos. Quais são esses requisitos que existem? São alguns. São requisitos doutrinários, tá? Esses requisitos são requisitos doutrinários, não requisitos legais. A doutrina estipulou alguns requisitos para que você possa, né, empregado doméstico, pleitear a sua rescisão direta. Beleza. Vou destacar aqui o primeiro requisito. Primeiro requisito nós temos de destacar a reserva legal. Ou seja, o empregado somente pode pleitear a rescisão do contrato de trabalho se existir um fundamento jurídico, um artigo que autorize esta rescisão. Então, eu quero pedir uma rescisão indireta. Eu posso? Olha, só pode fazer isso se existir um artigo autorizando. E nesse ponto, nós estamos aqui, ó, no artigo 27. O artigo 27 da Lei 150/2015 nos apresenta alguns requisitos. Aqui são os 3 primeiros requisitos, que já vamos conversar, tá? Já vamos conversar. Dessa forma, se você é empregado doméstico e quer pedir a rescisão indireta, você deve se vincular a um desses aqui, por exemplo. Vamos lá, por exemplo, o empregado doméstico correr perigo manifesto de mal considerável. Esse é o terceiro, ó. Empregado doméstico correr perigo manifesto de mal considerável. Ou seja, o empregado doméstico que está correndo um risco de vida. Né? Por exemplo, trabalha na pandemia, Covid, em um local em que não tem EPIs, não tem máscara, não tem toucas, um risco de um mal considerável. Opa, ela pode pedir rescisão direta? Pode, porque tem um artigo embasando. Perfeito? Então, por exemplo, não posso pedir assim, eu quero pedir a rescisão direta porque o empregador ele é feio. Não, é possível? Não é possível, meu caro. Não está aqui no artigo 27. Eu só posso pedir se enquadrar no artigo 27. Ok? Além disso, né, esse é o primeiro requisito. Esse é o primeiro requisito, né? Que é o requisito da reserva legal. Outro requisito que existe, o segundo requisito, se refere à questão da razoabilidade. Ou seja, o empregado somente pode pedir a rescisão indireta se for razoável, proporcional. Como assim, professor? Explico. Olha, atraso salarial,
o empregador está atrasando o meu salário. Professor, ele atrasou só um dia, nunca atrasou. Estou aqui faz 5 anos como doméstico, nunca atrasou. E agora atrasou um dia. Eu posso pedir rescisão direta? Até pode, né? Mas não vai ter êxito. Por quê? Não é razoável, não é proporcional. Cara, foi só um dia. Veja bem, nunca atrasou nos últimos 5 anos. Atrasou um dia. Ah, rescisão direta, é possível? Não. Cabe ao empregado ter um bom senso, né? Ser razoável, ser proporcional. Cara, olha, veja bem, foi só um dia de atraso, né? Ah, o empregado me assediou, me xingou, por exemplo. Aí você vai ver o empregador não xingou a doméstico, mas sim foi muito incisivo. Chegou para trabalhar, não deu nem bom dia. Chegou na casa, entrou na casa lá, nem falou nada para mim, já sentou lá na mesa. Professor, isso é possível, rescisão direta? Não, cara, não é razoável. Foi só uma vez, ele não te xingou, ele só estava um dia ruim, sabe? Então não é pleitear rescisão direta por causa disso. Rescisão direta é algo muito valioso, tem que pedir quando for realmente necessário, tudo bem? Então, por enquanto, 2 requisitos. Reserva legal, tem que fundamentar no artigo, e também o requisito da proporcionalidade, ou seja, da razoabilidade. Terceiro e último requisito, imediatibilidade. Ou seja, o empregado doméstico somente pode pleitear rescisão direta se esse direito for realizado de forma imediata, com uma contemporaneidade. Ou seja, ele vai lá e ele sofre a falta grave e ele vai lá e já pleiteia a rescisão direta. Neste caso, não pode, por exemplo, esperar assim 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ah, eu vou pedir a rescisão direta porque lá em 2020 você me xingou. Não, cara, já faz 3 anos atrás. É possível isso? Não. Tem que ser algo recente, contemporâneo. Eu sei que você está em casa agora e pergunta assim, professor, o que é imediato? O que é imediato? 1 dia, 2 dias, 3 dias? Olha, não temos um prazo legal. Né? Não temos assim 1 dia, 2 dias, 3 dias, não temos. O ideal é assim, nessa relação aqui de rescisão direta, é um pouco mais volátil esse termo imediato. Ou seja, nessa situação, você pode esperar assim, por exemplo, uns 4, 5 dias. Porque o empregado doméstico, muitas vezes, ele vai ser, por exemplo, assediado. Ele foi xingado no ambiente de trabalho. Muitas vezes ele vai para casa, vai conversar, por exemplo, com o marido, ou conversar com a esposa, vai chegar em casa e vai procurar um advogado, vai marcar uma consulta, vai conversar com o advogado vai falar que realmente existiu uma rescisão direta. Né? Então demora um pouco. Não é imediato, assim, imediato, tem que ser, sofri, não, calma. Né? Tem que ser, a doutrina coloca esse ponto, que é razoável muitas vezes, né? É viável esperar um pouco mais. Porque como o empregado é hipossuficiente, é necessário que ele faça essa pesquisa, vá verificar se realmente é necessário, não é necessário nesse ponto. Tá certo? Então deixa eu virar para cá, para essa câmera aqui, ó. Veja, para que o empregado doméstico possa aplicar a rescisão direta, tem que ter presente a existência de 3 requisitos aqui doutrinários. Primeiro requisito é o requisito da reserva legal, ou seja, eu só posso pedir a rescisão direta se existir um fundamento jurídico. Próximo requisito, nós falamos aqui agora, é o requisito da razoabilidade, ou seja, o empregado só pode pleitear a rescisão direta se for proporcional à conduta, se for grave realmente nessa situação. E por fim, e último requisito que nós temos aqui doutrinário, é o requisito da imediatibilidade, ou seja, a pena, né, a rescisão contratual tem que ser de forma imediata, né, contemporânea neste caso. Ok? Beleza? Ok. Show de bola. Vamos continuar aqui, jovens. Ó. Vamos entrar aqui então agora nas hipóteses. Ok? Então aqui passa um risco ali, iniciamos um novo tópico. Hipóteses, ou seja, casos em que é possível pleitear a rescisão direta. Ok? Vamos ver aqui então os casos do artigo 27. Já adianto para vocês que esse artigo aqui é aplicável exclusivamente às domésticas, tá? Quando eu falo do trabalhador urbano, CLT, temos um artigo específico, que é o artigo 457.
Aqui é o artigo 27, meio parecido, né? Aqui não, mas aqui é só aplicado ao empregado doméstico. Vamos ver as hipóteses aqui, uma por uma. Eu vou ler com vocês e vou explicar elas no caso, beleza? Vamos lá, acompanhe comigo então ali, ó. Parágrafo único do artigo 27. O contrato de trabalho poderá ser rescindido por culpa do empregador quando, primeiro, o empregador exigir serviços superiores às forças do empregado doméstico, defesos por leis, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato. Venha para cá então, por favor, ó. Vamos um por um aqui, né? Primeira situação, tá aqui o artigo bem claro, né? Esse tipo legal aqui, ele guarda várias subdivisões. Então, quando o empregador, tá aqui, ó, exigir serviços superiores, né, superiores às forças do empregado doméstico. Como assim, professor? Superiores às forças do empregado. Forças físicas e mentais. Veja bem, a mulher, por exemplo, a mulher pode carregar, de acordo com a CLT, até 20 quilos de forma ocasional e 25 de forma esporádica. Ou seja, o empregador chega e pede para carregar esse saco de 60 quilos daqui, carregar para lá. É possível? Não é possível. Veja bem, o doméstico pode pleitear a rescisão direta? Pode. Ora, o máximo, se for de forma ocasional, é 25 quilos. Ele quer que eu carregue 60. É possível? Não, cara, acho que não. Tá aqui, ó, serviços superiores às forças do empregado. Então, o empregado doméstico pode pedir a rescisão direta. Se for um homem, o peso máximo, de acordo com a CLT, que ele pode carregar, são 60 quilos. Beleza. Chega no empregador doméstico e fala, ó, carrega esse fardo aqui de 80, daqui leve para lá, habitualmente. Opa, é possível isso? Não, né, meu caro? Não. Serviços superiores às minhas forças. Veja, essa situação de serviços superiores às minhas forças não é só questão física, mas também é questão mental, por exemplo. Chega doméstico, fala, doméstico, eu quero que você limpe essa casa em meia hora. Pô, não tem como. Doméstico, eu quero que você passe essa roupa e dobre a roupa em 15 minutinhos. Lave essa louça, por exemplo, em 10 minutos. Né? Doméstico, doméstica, que for masculino ou feminino. Não tem como, né? Por mais que mas é só uma camiseta. Ok, mas são uma pilha de roupa. Não tem como. É superior às suas forças. Empregado doméstico, nesse caso, pode pedir a rescisão indireta. Beleza? Tá aqui o mesmo artigo. Ó. Além disso, ó, defesos por leis ou contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato. Como assim, professor? Defesos por lei, contrários aos bons costumes ou alheio ao contrato. Veja bem, nessa situação que diz respeito, a situação que, né, defesos por lei ou contrários aos bons costumes. Ah, eu peço para a empregada doméstica sair. Doméstico, você pode sair com o João. O João é meu cliente, eu gosto muito dele. Eu quero que você saia com ele, tá? Ele tá afim de você. Pode fazer isso? Lógico que não, né, cara? Meu Deus, que absurdo isso. Né? Isso é o quê? Hipótese para pedir rescisão direta. Né? Isso é o quê? Contrário aos bons costumes. Né? Pedir algo imoral, algo incorreto nessa situação. Mas também pedir a situação ali, ó, alheios ao contrato. Né? Por exemplo, doméstica, eu quero que você amanhã fique aqui na portaria como secretária. Posso? Não, cara, eu sou doméstico. Eu limpo a casa, passo, né? Não sou uma secretária. Ou seja, alheios ao contrato. Né? Meu contrato como doméstico, minha função como doméstico, né? Como regra geral, que eu fui contratado, está aqui no contrato, é limpar, passar e cuidar da casa. Está aqui no contrato, ó. Ele pede para que eu faça, a partir de amanhã eu quero que você também realize a função de secretária. Atenda aquelas ligações, mas não atender de forma eventual, todos os dias. Fique aqui sentadinho aqui atendendo o telefone. É possível? Não, né? Acho que não. Veja, beleza? Então veja, esse inciso aqui primeiro guarda vários tipos aqui. Né? A questão das forças físicas, né? A questão dos contrários aos bons costumes ou contrário ao contrato, né? E também, por fim, ali, a questão de defesas por lei, né? Então, só situações que guardam o inciso primeiro, neste caso. Ok? Partimos então para o inciso segundo. Acompanhe comigo então, por favor. Ó. Empregado doméstico for tratado pelo empregador ou por seu familiar com rigor excessivo ou de forma degradante. O empregado for tratado pelo empregador
ou membro da família. Aqui, ó, membro da família, né? Com rigor excessivo ou de forma degradante. Vamos por parte. Primeiro ponto. O sujeito ativo aqui são dois, né? É o empregador doméstico, não só ele, né? Mas também membros da família. Por exemplo, contratei a Maria para trabalhar comigo, Dona Maria. E aí chega meu filho, neste caso, e pratica o ato, nesse segundo. Também é possível. A minha esposa, meu sobrinho que mora comigo, ou alguém. Isso é motivo para pleitear a rescisão indireta. Ou seja, repita aqui, ó. Empregado doméstico foi tratado pelo empregador de sua família, foi tratado pelo empregador ou sua família com rigor excessivo ou de forma degradante. O que é rigor excessivo ou de forma degradante? É ser xingado, né? O empregado doméstico trabalha na sua residência, é humilhado, está mal limpo, né? Tá com rigor excessivo. Tudo que a pessoa faz, nada está bom. Limpa a casa, que péssimo trabalho, hein? Passa a roupa, que péssimo trabalho, hein? Nada tá bom. Né? Um rigor excessivo, não é só um rigor. O rigor pode existir, veja bem. Vamos interpretar o artigo aqui no caso. É rigor excessivo. O simples rigor não é rescisão direta. Por exemplo, ó, o meu empregador é muito rigoroso. Ok. Agora, se for um rigor excessivo, que é essa cobrança de forma incisiva, toda hora tá ruim, nada tá bom, e não sei o quê, isso é passivo de rescisão direta. Como também ali, ó, de forma degradante, né? Humilhação, né? Ah, limpa aqui, sua burra, né? Sua boba. Faça assim, faça assado, de forma degradante, né? Isso também é rescisão direta neste caso. Tudo bem? Destaca aqui então que é rigor excessivo. Um simples rigor não gera rescisão direta. Rigor excessivo, isso já caiu em provas de OAB e concurso, tá? Rigor excessivo. Simples rigor não gera rescisão direta. Ok? Beleza? Olha, legal. 2 incisos, né? Vamos então para o terceiro inciso aqui agora. Acompanhe comigo ali então, ó. Diz assim: o empregado doméstico correr perigo manifesto de mal considerável. Olha que legal isso aqui, ó. Já vimos agora, né? O empregado doméstico correr perigo de mal considerável. Veja bem, essa situação aqui é igual ao rigor excessivo, ou seja, é um mal considerável. Ah, trabalha num local que o meu empregado trabalha, é numa comunidade, tem muito tráfego, algo assim. Não, isso não. É um mal considerável no trabalho. Né? Igual eu falei com vocês aqui agora. Por exemplo, Covid. Trabalha num local em que o empregado não dá acesso a máscaras e equipamentos. Isso é possível de rescisão indireta. Tá certo? Veja bem, aqui é bem claro essa situação. É esse mal considerável, né? Estou ali com risco de vida nessa situação. Isso aí cabe a rescisão indireta neste caso. Beleza? Tudo bem? Então, isso aí. Então, fechamos por aqui. Vamos fazer nossa revisão, como nós sempre fazemos, né? Revisão aqui, ó, bem pontual. Vimos aqui, iniciamos, tá? A rescisão direta. Vimos os requisitos, que são 3, né? Repito, que é os requisitos da reserva legal, razoabilidade e imediatibilidade. Ponto. Vimos também as hipóteses iniciais. São 3 hipóteses do artigo 27. Lógico, essas hipóteses, esses casos, né, de rescisão direta, eles se subdividem em vários, né? Mas aqui são 3 hipóteses iniciais. Tá certo? Tudo bem? Então é isso. Fechamos por aqui. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Bons estudos.